Plataforma 77 no ar com a Andressa Estevão, ela que tem um podcast chamado Pod7, ótimo nome, ótimo trocadilho, né? Pod7 que fala sobre vôlei, voleibol, mais especificamente voleibol feminino. Ela conversa com jogadoras de vôlei, né? Tanto que jogam no Brasil como fora do Brasil, e dá voz, né, para as meninas falarem mais sobre a sua vida fora das quadras também, como foi sua trajetória e tudo mais. Um papo muito bom com a Andressa, que é mineira. Você sabe quanto que eu gosto de sotaque de mineiro, né? Até tava pegando sotaque de mineiro, de tanto que eu converso com mineira no meu trabalho lá no telemarketing, né? E também reouvindo o episódio da Andressa para separar os cortes, a frase dela e tudo mais. Mas antes do papo, gente, aquele recadinho de sempre, né? Que é o quê? Que é o Clube TDQ. Você pode fazer parte do Clube TDQ nesse mês de setembro, fazendo um Pix pra gente, né? Colaborando com a gente financeiramente, para ajudar a gente a cada dia mais aumentar a qualidade do nosso conteúdo, né? Entregar para vocês com mais com antecedência, conteúdo de qualidade, continuar produzindo e ajudando a gente a ajudar o nosso editor, né? Que faz tudo isso aqui pra gente com bastante qualidade. Jonathan, o que eu recebo com isso? A gente pode dar mais recompensas, a gente pode dar recompensas, mais conteúdos em forma de recompensa, é uma forma de dizer muito obrigado. Você tá nos ajudando. Então entra lá no nosso Instagram, lá no @teologodequinta, lá na aba de destaques, vai ter todas as informações como você pode ser membro aí do nosso Clube TDQ. Você automaticamente já fazendo o Pix pra gente, você automaticamente já entra pro clube e já recebe as recompensas que a gente tem. A gente tem dois planos, que é o plano de 10 e o plano de 20, cada um com algumas características diferentes. Jonathan, eu não tenho 10 esse mês, posso colaborar com 5, com 6, com 7, com 8? Claro, você pode sim. Colaboradores de 5 a 9 reais ganham também um brinde aí que é muito legal, muito especial, que a gente sempre separa para mandar para vocês que estão nos ajudando, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por você que foi o nosso apoiador no mês de agosto. Apoie a gente também no mês de setembro, a gente precisa muito, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a conversa que o papo tá demais. Fala galera, tá no ar Plataforma 77, tô aqui com a Andressa Estevão, ela que tem um podcast chamado Pod7, muito da hora inclusive, que foi o que me chamou a atenção em gravar com a Andressa. E Andressa, primeiramente eu já quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter aí disponibilizado um pouco da sua vida para trocar uma ideia comigo. E se apresente, fale quem você é, para quem não te conhece, e mais uma vez, muito obrigado. Oi, gente, é um prazer estar aqui hoje, né? Jonathan, muito obrigada pelo convite. Então, gente, eu me chamo Andressa, eu tenho 24 anos, eu tô no 6º período de faculdade de jornalismo. E foi daí que surgiu essa ideia de fazer um podcast voltado para o voleibol. Eu sempre fiz a faculdade com o propósito de poder trabalhar com o voleibol, com o esporte em geral no futuro. E no meio da pandemia surgiu essa ideia de a gente fazer um podcast voltado mesmo pro vôlei, porque é um mercado que tá precisando, é um mercado muito bom. Eu sou apaixonada com voleibol. E é um mercado muito bom, que não tem muita visualização, não tem visibilidade. E meu podcast é voltado mesmo pro vôlei, tanto Superliga A quanto Superliga B. E a gente faz a entrevista com as atletas toda semana, né? E as meninas... O nosso podcast em especial é voltado para o vôlei feminino. E aí tá aí, já tem alguns meses no ar e tá dando muito certo, graças a Deus. Que bom, foi isso mesmo que eu ia te perguntar agora, porque assim, o vôlei, ele sempre foi um esporte que brigou ali com o futebol do Brasil, né? Para ser um esporte chamativo, né? Óbvio que disputar com o Brasil é difícil porque, com o futebol, né? É difícil porque o futebol, ele é todo esse, né, encantamento mundial. Mas eu lembro, tipo, de criancinha assistir os jogos na Globo, principalmente a Superliga, né, o Grand Prix lá, das meninas.
E a Globo também ajudou muito nisso, né? A popularizar o esporte. E agora com as Olimpíadas, cara, me chamou muita atenção, porque lá no meu trabalho, porque a gente acompanhou as Olimpíadas lá no trabalho, né? Quando tava rolando o vôlei, tipo, a galera tava torcendo como se fosse futebol mesmo, sabe? Como se fosse, tipo assim, Brasil e Alemanha. O Brasil e Espanha no futebol, o pessoal tava torcendo pro vôlei. E isso me chamou muita atenção, por ver que o brasileiro também gosta do vôlei, ama o vôlei, ama o esporte e tal. E eu tava vendo rodinhas se formando, comentando o vôlei. Tal, tu viu tal jogada, tu viu tal defesa. E eu falei, caramba, eu preciso trocar ideia com gente que fala do vôlei, né? E Andressa, como é que foi esse teu amor pelo vôlei? Tipo, é desde criancinha? Como é que é? Então, é igual você falou. Eu sempre acompanhei voleibol pela Rede Globo, né? Então, quando tinha Grand Prix, final da Superliga, porque a Globo sempre passa a final da Superliga, não passa o campeonato inteiro, mas sempre passa a final. E eu sempre vi Grand Prix, sempre fui de acordar de noite e assistir, só que eu não tinha acesso a essa questão de que o voleibol tem um campeonato de vôlei, o voleibol acontece em um período e passa igual mesmo futebol passa, né? Eu não tinha esse conhecimento. Lá na última Olimpíada, lá em 2016, eu lembro que eu já tinha um pouquinho mais de maturidade, eu tinha 19 anos, então eu já entendi um pouquinho das coisas. E eu acompanhei aquela Olimpíada em especial muito, assim, do começo ao fim. Eu vi todos os jogos de vôlei feminino, assim, porque eu me identifico mais com o feminino do que com o masculino. Mas eu acompanhei todos os jogos. E eu lembro ao final daquilo ali, eu falei, cara, eu preciso continuar essa jornada. O vôlei não acaba nas Olimpíadas, o vôlei não acontece de 4 anos. Então, eu lembro que logo após, assim, que acabou a Superliga, já começou o Campeonato Paulista, né, que é a Superliga, não, desculpa. Assim que acabou as Olimpíadas, começou o Paulista, e é mais ou menos um mês de diferença só. Então eu procurei pra ver, e já me apaixonei pelo Minas, que é o meu time de coração. Eu apaixonei muito rápido pelo Minas, e desde então, assim, eu acompanho muito. Mas a minha paixão mesmo veio lá em 2008, quando a gente foi campeão em Pequim. Eu lembro a gente sendo campeão, mas eu era muito nova. E eu não sabia que tinha uma Superliga, por exemplo. Eu não sabia que existia. Mas quando eu tomei conhecimento, que foi em 2016, eu comecei a acompanhar mesmo. Da hora. Porque parece mesmo que o vôlei só acontece nas Olimpíadas, né? Parece que o vôlei é só quando passa na Globo e tal, e que depois não tem mais nada. Isso foi algo que aconteceu comigo, inclusive agora, depois que acabou as Olimpíadas, quando eu via, tipo, os narradores falar, né? Lucarelli joga na Itália, fulano joga em tal liga. Eu falei, caramba, eles jogam, tipo, eles estão jogando toda semana nesses times, a gente não tá vendo. Então, tipo assim, não tem nem como a gente dizer se tem jogador melhor ou não. A gente falou muito de renovação, né? Muitos jogadores estão se aposentando e tal. Mas aí, como é que a gente sabe quem é que vai substituí-las? Porque, tipo assim, no futebol a gente sabe que a Marta tá se aposentando, mas tem outros jogadores para entrar. Formiga, tem outras volantes que estão boas para entrar, porque a gente ainda consegue acompanhar mais. Né? Agora, o vôlei é algo que parece que tá muito ainda, sei lá, à margem, né? Tipo assim, tem que se interessar muito para acompanhar, para assistir. E quando você começou a acompanhar, já foi a Superliga ou você começou a acompanhar os campeonatos de Minas? Então, no ano em especial que eu comecei a acompanhar, né, o Minas não jogou Campeonato Mineiro. Então, assim, a gente já começou pela Superliga Argentina, que foi um campeonato que não acontece todo ano, mas naquele ano em especial aconteceu a Superliga Argentina. E a gente jogou contra times da Argentina e também a semifinal jogamos contra o Fluminense. Todos os jogos teve links disponíveis pra gente poder assistir, menos os jogos brasileiros, pelo fato de que foi 2 brasileiros. Todos os outros jogos, se eu não me engano, o Minas ganhou do Boca Juniors na final. E eu comecei a acompanhar mesmo ali, pela Superliga Argentina, porque nesse ano não teve Campeonato Mineiro, mas no ano seguinte já teve Campeonato Mineiro, e eu comecei também acompanhando o Campeonato Paulista. O Paulista tem todo ano, né? A gente tá em agosto, no final de agosto já começa o Paulista esse ano. Da hora, Andressa. E, cara, eu lembro também de algumas coisas acontecendo no vôlei, principalmente, tipo assim, o vôlei, ele é algo... Você vai poder falar com mais propriedade do que eu, né? Mas ele é algo, tipo assim, que parece que nunca tá perdido, né? Porque, por exemplo, no futebol,
E eu gosto de todos os esportes, especialmente um esporte que eu não gosto. Mas o futebol parece muito que, por exemplo, se não tá perdendo de 2-3-0, tem muito mais do que fazer, né? Por exemplo, se o jogo tá com 30 minutos de segundo tempo, tu torcer pra não pegar mais gol. No vôlei não, cara. No vôlei, tipo assim, enquanto tiver 7 rolando, porque só acaba depois que o time abrir 2, né, dos 25 pontos, ainda tem esperança, ainda tem chance, ainda tem coisa, ainda tem o que fazer, ainda tem tática, ainda tem técnica, ainda tem esperança, ainda tem como se defender e tudo mais. E o que você pode falar para agora observar uma visão de quem conhece o esporte, né, com mais propriedade? O que aconteceu com a nossa seleção, tanto a masculina como a feminina, que você pode perceber assim porque foi frustrante para mim, porque tipo, eu sou do Acre, né? Então no Acre é 2 horas de diferença para Brasília. E eu trabalho de manhã cedo. Mas eu assisti, o jogo começou 11h30 da noite aqui, o do masculino, né? O feminino também. E acabou 1h e pouco da madrugada. Então eu fiquei até 1h da madrugada. E quando a gente perdeu, cara, bateu uma frustração, assim, sabe? De torcedor mesmo. A gente poderia ter ganhado essa medalha, né? Mas assim, você acha que... O que faltou para nossa seleção? Eu acho que tá todo mundo curioso de saber por alguém que sabe mais do esporte, né? Em relação a isso. É óbvio que é difícil, depois que aconteceu, é difícil falar, né? Mas você acha que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente para ganhar essas medalhas? Então, vou começar pelo masculino. Eu acho que o masculino que faltou mesmo foi a ousadia do Renan. A gente ganhou a VNL, não tem mais ou menos um mês, o masculino ganhou a VNL. E faltou mesmo foi a ousadia do Renan, saber mexer na hora certa. Por exemplo, o Maurício Souza estava jogando, não jogou nada no set, não jogou nada na partida, e ele continuou. Então, assim, eu acho que o masculino perdeu mesmo por falta de ousadia. O masculino tinha um time muito forte, mais forte, eu acredito que até em 2016, né, que fomos campeões. Eu acho que hoje éramos mais fortes. Só que, infelizmente, faltou a ousadia do Renan. Eu não sei se talvez pelo fato de que o Renan veio de um Covid, o Renan não participou da VNL, ele ficou, a VNL toda estava internado. Então, assim, eu sei que teve alguns problemas extra-quadra pro Renan. Então, talvez chegar na Olimpíada logo após isso tudo tenha afetado alguma coisa. Mas o Renan faltou mesmo foi a ousadia. Na seleção feminina, eu sei que é triste uma derrota, é muito difícil a gente lidar com a derrota, mas quem acompanhou o ciclo todo viu que foi um ciclo muito difícil. Vou citar algumas jogadoras, por exemplo, a Rosa Maria lá em 2017 pediu dispensa por uma depressão. Ficou até essa temporada sem jogar na seleção, né? E voltou para a seleção para jogar a VNL Olimpíada. Tivemos também a lesão da Macris durante o campeonato. E a gente chegou muito desacreditadas. Eu acho que eu falo por mim como torcedora também, como entendedora do esporte, que a prata foi como se fosse um ouro. Eu não consegui sentir decepção. Pelo contrário, eu senti muito orgulho, porque foi um ciclo difícil, foi um ciclo que a gente batalhou muito, muito, muito para estar ali. Muitas pessoas não acreditavam que essas meninas nem chegariam numa final. E eu digo por mim mesma também, eu não acreditava. A gente passou de uma Sérvia que veio jogando muito durante o campeonato. A gente conseguiu ganhar de uma Sérvia que estava muito bem dentro do campeonato também. A Coreia foi um jogo fácil, mas se você parar para analisar, assim, a Coreia, a gente foi pro jogo da Coreia logo após perder a Tandara de uma forma que talvez injusta, que a gente ainda não sabe, mas como eu acompanho há muito tempo, eu conheço o caráter da jogadora. Eu não consigo acreditar que a Tandara usou algo por querer, eu realmente não consigo. Eu acho que o Zé Roberto falou isso, que não acredita que ela tenha usado alguma coisa por querer. Então foi um ciclo muito difícil, muito conturbado. Tivemos a lesão da Marcos teve que voltar em tempo recorde. E contra a Coreia foi um jogo fácil, foi 3-0. E a Coreia não conseguiu fazer 20 pontos em nenhuma dos 3 sets. Mas quando se trata de uma final contra os Estados Unidos é a potência do vôlei mundial hoje. É um time muito forte, muito forte. E os Estados Unidos, ele não tem uma jogadora boa. Os Estados Unidos não tem uma Egonu, por exemplo, igual a Itália tem, que se destaca. Não tem uma Tinzu, por exemplo, que se destaca dentro da China, não. Mas os Estados Unidos tem uma equipe muito, muito boa. A Larson, que é a capitã dos Estados Unidos, que vai se aposentar agora, né?
não deve jogar mais pela seleção. Vem com a terceira medalha que ela ganhou prata em cima do Brasil. A gente ganhou ouro em cima delas, na verdade. Em 2016, elas ganharam o bronze. Então, assim, Larson e a Kirandeu vieram pra jogar mesmo e vieram. Não tinha como não ser delas. Eu acredito, assim, que não teria como não ser delas. Até pelo ciclo que fizemos. Foi um ciclo muito, muito, muito difícil. Então, eu acho que o masculino a gente realmente fica decepcionado, porque foi um jogo que a gente não esperava perder, a gente não esperava ficar sem medalha no masculino, e no feminino não, pelo contrário, no feminino a gente achava que não iríamos ter medalha, e eu digo por mim também, né, foi um grupo muito desacreditado. Por exemplo, lá em 2019, perdemos a Tandara por lesão, convocamos a Bruno Honório foi pro CT, né? Chegou no CT e descobriu que tava com um tumor no coração. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu nesse ciclo para as meninas chegarem hoje e conseguir uma prata, que talvez, se a Olimpíada fosse ano passado, talvez a gente não conseguiria. Talvez nem no pódio subiríamos. Então, acho que a prata pra gente no feminino foi muito bom e tem que ser muito valorizado, porque o que essas meninas fizeram e jogaram foi muito incrível. E a gente estávamos 7 partidas invictas. Então, assim, eu acho que isso é muita coisa. Por mais que a gente queria o ouro, é óbvio. Eu queria o ouro, não vou mentir. Eu queria muito ouro, mas não deu, infelizmente. Eu acho que o feminino entrou talvez um pouquinho disperso, né, dentro de quadra, pelo fato de que era uma final, só 3 ou 4 jogadoras, se eu não me engano, já tinham jogado uma Olimpíada. As 2 levantadoras nunca haviam estado em uma Olimpíadas. Rosa Maria teve que ser titular às pressas. Perdemos a Tandara. Então, assim, acho que foi um conjunto. Acho que a derrota foi um conjunto, mas se você pegar os últimos 5 anos que foi do ciclo, foi uma coisa muito gratificante para essas meninas ganhar essa medalha. Teve uma coisa que me marcou, inclusive, no jogo contra os Estados Unidos, na final, né? Que o Zé Roberto chamou as meninas lá para um tempo lá que ele pediu. E ele não tinha muita coisa para falar em termo tático, né? Ele pegou e falou: quero brilho nos olhos, né? Tá faltando brilho nos olhos, tá faltando aquela brasilidade que nós temos, né? Tipo, ele não chamou ela para falar de tática, para falar de vamos levantar assim, vamos atacar assim, porque ele sabia que o time estava fazendo certo, estava fazendo o que era para fazer. O dado as devidas proporções estava no seu limite, né? E isso não faltou, de fato. Eu acho que todo torcedor que assistiu o jogo viu que não faltou determinação, não faltou garra, não faltou entrega, né? As jogadoras estavam de ver no olho da Fegaray que ela estava entregando tudo ali, velho, estava entregando tudo. Mas e quando acabou o jogo, eu acho que esse recorte também é importante, né? Porque o brasileiro ele tem essa mania de não valorizar o segundo lugar, né? Até na transmissão falaram isso, né? E principalmente em Olimpíadas, porque a gente valoriza, por exemplo, o bronze de esportes individuais, né? Tipo, alguém lá do skate ganhou o bronze, a gente, legal, é bronze, que da hora. Agora, em esportes coletivos, a gente não valoriza muito, né? A prata, a gente fala, poderia ser o ouro. Quando é bronze, poderia ser uma prata. E ficou com esse gostinho amargo. Aí, eu acho que mais no masculino mesmo, por não ter ganhado nem medalha, né? E no vôlei, Andressa, como é que fica esse ciclo de renovação, cara? A gente tem, sei lá, óbvio, né, que não é só Olimpíadas, né, tem outros torneios para disputar, mas assim, para a próxima Olimpíadas, que já não é mais há 4 anos, é agora daqui a 3 anos, né, como é que você acha que vai ficar esse ciclo de renovação da seleção? Você que conhece mais as jogadoras de perto, tem jogadoras chegando, tem algumas saindo, como é que fica? Então, daqui a algumas semanas temos o Sul-Americano e eu acredito que não vai o time que jogou a Olimpíada, talvez vai uma ou duas, por exemplo, talvez Rosa Maria vai, talvez a Gabi, talvez a Macris, a Roberta. Eu acho que são as únicas jogadoras que provavelmente vão para o Sul-Americano, até mesmo para descansar, porque viemos de uma temporada da Superliga. A Gabi, por exemplo, chegou em Saquarema muito depois das meninas, então viemos de uma temporada muito difícil, né? Já vimos a temporada de Covid, já foi difícil, então vocês não estão cansadas. Então eu acredito que no Sul-Americano a gente vai ter muito nome que não estava nas Olimpíadas e não estava na VNL, por exemplo. Camila Bright também já se falou que vai sair. Eu acredito que quem entra no lugar da Camila Bright nesse momento seja a Naemi, que é
jogadora do Bauru hoje, e ela foi para a VNL junto com as meninas. Acredito que a Maiane, que é central, que também foi cortada das Olimpíadas, ela vá para o Sul-Americano. Acredito que a Lorene, que é a oposta, como perdemos a Tandara, né, até segunda ordem a gente não tem a Tandara em quadra. Perdemos a Tandara, a roda de titular, eu acredito que vem a Lorene, que é uma jogadora muito experiente, assim, ela é nova, mas ela já tem muita experiência, já ajudou muito o Brasil durante esse ciclo, que foi um ciclo muito difícil, eu te falei, né? Eu acredito que a gente vai ter muitos nomes que talvez o pessoal vai estranhar um pouquinho pelo fato de que não acompanha muito. Então a gente vai pro Sul-Americano, o pessoal vai olhar e falar assim, ai, mas cadê a Camila Bright, cadê a Gataz, cadê a Bia? Mas eu acredito que não seja esses nomes que vêm no Sul-Americano, até mesmo por cansaço. E eu acredito que seja essa renovação da seleção vai começar de agora, do Sul-Americano. Acredito que a Mayra, que é uma ponteira que tem 26 anos, que joga muito também, esteja entre as convocadas, Tainara, são nomes que eu acredito e são nomes que o Zé já conhece bastante, assim, Tainara, Mayra, jogaram com ele no time do Barueri, né? Então eu acredito que são nomes que o Zé Roberto vai convocar aí para esse Sul-Americano. Da hora. Andressa, mudando um pouquinho de área, mas ainda continuando no assunto do vôlei, você está se formando em jornalismo, né? Você está em 4º período, você falou? Eu passei para o 6º. Formo ano que vem. Não, Jesus. E, cara, e como é que despertou o seu interesse em produzir um conteúdo relacionado ao vôlei? Porque eu percebi, ouvindo os primeiros episódios do podcast, daqui a pouco a gente vai falar mais do podcast. Começou você e mais 2 pessoas, né? Agora tá só você? Como é que é? Então, surgiu da questão da pandemia mesmo, quando eu fiz um ano de Direito lá atrás, e eu tranquei a faculdade de Direito para poder fazer jornalismo. Quando eu tranquei a faculdade, eu já sabia com o que eu queria trabalhar, e eu sempre quis trabalhar com voleibol, que é a minha paixão. Então, o jornalismo veio para minha vida por causa do vôlei, e não ao contrário. O vôlei não chegou na minha vida por causa do jornalismo. Foi bem ao contrário mesmo. Eu sempre quis estar no meio do voleibol, sempre quis ter contato com o meio do voleibol de uma maneira mais... ter contato com as jogadoras, saber dia a dia e ter esse contato mesmo de falar de voleibol. Sempre foi a minha vontade de vida. Então o jornalismo entrou na minha vida por aí, por esse caminho aí, graças a Deus. E deu muito certo, né? Está dando muito certo. Aí o podcast surgiu no início do ano passado, no meio da pandemia. E que foi assim... Tava muito difícil, a gente perdeu o voleibol, né? Não estava tendo voleibol, parou a Superliga. E aquele período de não ter Superliga foi um período muito difícil, porque para quem acompanha, a gente vê jogo 2, 3 vezes na semana. E porque a Superliga tem 2 dias de jogos, na verdade, né? 2 rodadas, na verdade, durante a semana, e costuma ser na segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, assim, por exemplo. Então tem 2 rodadas, então a gente sempre via muito voleibol. Foi muito difícil você viver dentro de casa, você parar a sua vida, e daí surgiu a ideia de fazer o podcast, porque a minha vontade sempre foi trabalhar com voleibol. Quando voltou a Superliga, eu falei, por que não juntar a minha paixão, que é o vôlei, com a minha área, que é jornalismo? E aí surgiu, convidei o Adriano, que faz jornalismo comigo, e a Letícia, que é uma amiga. Aí, assim, por divergência de agenda, né, o pessoal não conseguiu. O Adriano também, ele já é jornalista, ele trabalha numa rádio, então ele já tem uma vida muito corrida, e acabou que eles não conseguiram estar nesse podcast comigo, mas foram essenciais para o podcast ser o que é hoje. Por causa deles, que a ideia saiu do papel, me apoiaram muito no começo, muito, então, assim, é essencial. E acabou que o podcast, eu tento sempre trazer alguém para participar e dar a chance pro vôlei fã ter esse contato com o atleta. Porque eu acho que falta isso, falta a gente conhecer a atleta, onde que a atleta começou a jogar, quais foram as inspirações das atletas. Falta um pouco disso, né? Então foi esse o meu intuito. Portanto, gravamos com um fã da Nayane no dia da entrevista com a Nayane, e foi muito legal, foi muito bacana ouvir a história dele, saber que ele se espelha nela, que é inspiração.
E é esse mesmo intuito do Pod7, é totalmente esse, levar o atleta pro fã de voleibol de uma maneira mais leve, sem essa cobrança de, ele é o atleta, porque talvez dentro do futebol a gente não tenha muito isso, mas no vôlei a gente vê o atleta como muito intocável. A gente vê o atleta muito, muito como intocável. Ele tá lá na quadra e ele é aquilo ali que tá dentro da quadra. Se o atleta é sério dentro de quadra, ele é sério na vida real. E a gente enxerga muito assim, infelizmente. E a gente pega pra conversar com o atleta aqui dentro do Pod7, a gente vê um lado do atleta que a gente nunca imaginou. Então, é bem isso. Se você, por exemplo, vamos citar as meninas da seleção. Se você pegar a Camila Bright dentro de quadra, você vai achar que a Camila Bright é super séria. O máximo que ela faz é dar pulinho no colo das meninas. É o máximo que a Bright faz. Mas se você for pegar a Bright fora das quadras, vai ver que é totalmente diferente. Então o podcast veio para quebrar essa barreira que a gente tem de achar que a atleta é intocável, que a atleta dentro de quadra é bravo, então na vida também é. Veio para isso mesmo. Da hora. E eu acho também, Andressa, que assim, o teu podcast ele é muito bom também até para quem tá procurando conteúdo, né? Porque foi assim que eu achei o teu. Que eu tava procurando depois que acabou as Olimpíadas, né? Fiquei com vontade imensa de pesquisar conteúdo sobre vôlei, né? Para assistir, para ouvir alguma coisa. Aí eu encontrei o do Nauber lá, né? Que é pelo GE lá. Só que não me interessa muito, tipo, gente que já é hypada, né? Então eu vou procurar gente como a gente que faz conteúdo. Aí eu achei o teu. E, cara, quando eu vi que tinha papo com jogadoras, eu falei, meu Deus, é isso que eu tava atrás. É isso que eu tava procurando. Porque tem um amigo meu, que eu inclusive já gravei com ele, o Jorge Kadowak. Ele conversa com jogadores de futebol, né, do mundo todo, só que estão longe das grandes ligas. Por exemplo, ele conversa com gente da Angola, gente do Suriname, gente da Noruega, que não é o grande centro do futebol. São brasileiros que jogam assim... E é muito legal porque eu vi as histórias, né, dos jogadores e tal, para mostrar um lado B do futebol, né, que a gente é acostumado em ver o que a grande mídia mostra, os principais jogadores, sendo que tem muita coisa boa acontecendo no mundo. E no vôlei também deve ser a mesma coisa, né, porque tem aquilo que a Sport TV e a Globo mostra, mas o voleibol é muito rico, né, tem muita coisa acontecendo no mundo. E uma coisa que eu ia comentar, em relação à pandemia, que a gente ficou sem esportes, né? Principalmente, tipo, eu que acompanho muitos esportes, né? Acompanho, além do futebol, eu acompanho basquete, muito basquete. Acompanho vôlei, acompanho futebol americano, acompanho Fórmula 1 também, que é porque sem Fórmula 1 que é muito triste. E eu acho que bateu muito na gente, depois desse período de pandemia, esse desejo de, caramba, quando voltar, eu vou acompanhar mais do que eu acompanhava, né? Porque a gente tem medo de que aconteça de novo, né, de que a gente fique de novo sem esporte e não tenha mais. E como é que fica, Andressa? Porque assim, a minha forma de convidar as pessoas é como você viu, né? Eu vou no Instagram da pessoa e meto a cara e falo, conheci você assim, quero te convidar pra gente gravar. E como é que fica para você em convidar? Porque, tipo assim, o seu nicho é mais específico, tem que ser jogadora de vôlei. Como é que fica o teu background para convidar as pessoas, assim? Assim, não é fácil as meninas responderem. Às vezes são difíceis. Por exemplo, tem uma jogadora que eu tô querendo trazer aqui desde o início do Pod7. Mas eu sei que uma hora vai vir. Não veio ainda, mas uma hora sai. Mas, por exemplo, por eu já estar envolvida, já tem alguns meses de podcast, eu já tô um pouquinho conhecida no meio do vôlei. Então acaba que o pessoal que trabalha com isso mesmo, eu falo, olha, tô querendo tal atleta, me ajuda aí. Eu mando mensagem pra assessoria, a assessoria resolve, eu falo, por eu já ter um trabalho sólido, né? Porque no início foi muito difícil trazer a primeira atleta aqui, o podcast já tava todo pronto, o projeto já estava todo pronto, faltava só uma atleta pra gente dar o pontapé inicial. Então, assim, foi muito difícil trazer aquela atleta, foi muito difícil se construir o caminho para conseguir trazer a atleta até aqui. E começamos com uma atleta super gente boa, que é a Ariane, do Fluminense, que foi, assim, muito legal gravar com a Ari. E eu mandei mensagem no Instagram, ela tava respondendo caixinha no Instagram. Eu falei, Ari, vamos gravar? Ela falou assim, vamos. Então, assim, foi muito do nada.
Mas hoje em dia tem essa questão assim, de já ser um pouquinho conhecido dentro do pessoal, né? O pessoal já me conhecer, porque eu já gravei com muito atleta de expressão, por exemplo, o Bruno Honório, que foi campeão pelo Minas. Então, assim, acaba que já fica um pouquinho conhecido, então eu entro em contato com a assessoria. Algumas eu tenho telefone também por questão de assessoria, essas coisas, eu tenho telefone. Por exemplo, tinha uma atleta que eu queria muito gravar, que era a Mayra. Foi assim, muito difícil conseguir a Mayra aqui. E eu, desde o começo, falei, eu quero a Mayra. E era pra ser o primeiro episódio. Não saiu no primeiro, mas a Mayra veio. E eu acho que foi muito bom não ter sido o primeiro, porque eu acho que iria ficar um pouquinho nervosa. E a Mayra surgiu numa... uns amigos em comum, tinha o telefone, me mandou, mas ela já tinha falado que não iria gravar porque ela tinha vergonha. E eu conheço a atleta, a gente sabe como a atleta é, ainda mais a atleta que a gente acompanha há muito tempo. Eu sabia da vergonha da Mayra, eu sabia que era meio difícil ela dar uma entrevista, então eu falei, calma, tudo no seu tempo, não precisa apavorar pra trazer. E num dia eu falei, vou ligar pra Mayra, vamos ver o que acontece, se ela topa ou não gravar. Na mesma hora ela falou, eu gravo. Aí, conversando com ela, ela falou, eu tenho muita vergonha, mas eu sei que isso é importante pro esporte. E eu queria dar essa entrevista para poder mesmo ser divulgado o esporte de uma maneira para geral. E é um dos episódios mais escutados até aqui, é o da Mayra. É um dos mais escutados, porque é uma atleta que todo mundo gosta. E até uma das que eu acredito que vai estar no Sul-Americano mês que vem. Então, assim, é mais ou menos por aí. Eu tenho alguns números de amigos próximos e também Instagram, a gente manda mensagem para eles pelo Instagram, alguns respondem, outros não, mas a gente entra em contato com a assessoria também. Isso é uma moral muito grande, né? A pessoa abrir mão de algo que acontece comigo direto, em mandar mensagem para as pessoas, eu queria muito gravar com elas não vai porque eu sou tímido, não vou porque eu tenho muita vergonha e tal. Mas isso é um lado bom também do nosso podcast ser só em áudio, né? Porque tem muita gente que é tímida, mas por ela não vai aparecer, então ela consegue, tipo, falar, né? Desenvolver. E, cara, uma coisa que eu tava pensando quando você tava falando, em relação a gente identificar dentro do esporte, principalmente esporte que a gente gosta muito, né? Que no caso é o voleibol, são essas histórias que tem por trás, né? Eu acho que porque, tipo assim, como você falou, a entrevista de campo, né? Como foi o jogo, isso aí já tem muita gente fazendo, né? Já a mídia tradicional já faz, né? Mas tem um lado do atleta, que é um lado que muita gente não conhece, e que é um lado muito importante também, porque, por exemplo, você conhecendo essa característica da atleta aí, você conhecendo ela, você vai perceber quando ela entrar dentro de quadra, né? A forma que ela joga e tal, por que ela tá assim, por que ela tá assim, por que ela não tá assim e tal. Mas a gente entender também a história que tem por trás da atleta e que é muito difícil, né, ser atleta no Brasil. Conversei com um amigo meu, que inclusive é o editor desse podcast, ele edita o podcast desde o início, e no podcast que a gente gravou junto, ele falou essa frase ficou marcada, né? Inclusive agora nas Olimpíadas o YouTube até me lembrou ela. Que o atleta no Brasil é tratado como um vagabundo. É uma frase pesada, mas é verdade demais, né? Porque tipo, o atleta no Brasil ele precisa sempre estar se provando, né? Ele sempre está se provando para ele poder ser reconhecido como um atleta de verdade, né? Porque senão ele não... O caso que aconteceu com a Tandara, ele é muito específico, né, em relação a isso, né? A gente que conhece o mínimo da Tandara sabe que ela não tem essa... Não faz parte dela isso, né? E realmente foi uma notícia que pegou, a gente chocou muita gente, né? Porque a gente estava contando muito com ela, né? Que é uma excelente jogadora. E abalou muito ela, abalou muito o time também. Então, essa importância de trazer atletas para conversar não é só bom para o esporte em si, mas também para os próprios atletas que estão começando, que estão acompanhando. Você sente essa responsabilidade também? Então, falando um pouquinho antes da questão do atleta ser tratado como vagabundo, isso é muito real. Para o atleta dentro do Brasil, o único que vale são atletas de futebol em clubes grandes. Apenas. Outros atletas são tratados como você só faz isso da vida. Já recebi muita atleta aqui e em bate-papo ela falou, já recebi muitas perguntas de você só faz isso da vida.
Quem acompanha o esporte mesmo sabe que vida de atleta não é fácil. Atleta de alto nível não quer dizer saúde também, que a gente tem essa impressão de que atleta de alto nível é saúde, não é, pelo contrário, é uma exaustão muito grande, ainda mais em época de temporada. São uma carga muito pesada que as meninas carregam, os homens também, claro, né, que o atleta em si carregam, e a gente tem essa visão de que atleta é vagabundo, que atleta só tá ali pra jogar um voleibol uma vez por semana, 2 e só, que não acontece nada por trás daquilo. Então o podcast veio para quebrar essas barreiras mesmo, quebrar isso de a gente achar que atleta é vagabundo, que atleta não faz nada, que treinar é muito fácil, coisa que não é. Em vez em relação à Tandara, realmente, eu ouvi muitas críticas, eu li muitas críticas no Twitter em relação à Tandara, de pessoas que realmente não acompanham o esporte, falando que ela estava errada, que ela não poderia ter feito aquilo nas vésperas dos Jogos Olímpicos. Mas quem realmente conhece a Tandara sabe que ela nunca faria aquilo. Ela foi cortada da Rio 2016 e foi um corte muito triste para ela, foi muito difícil. E agora ela estava no momento dela, ela lá no Grand Prix de 2017, que fomos campeãs, ela deu uma entrevista logo após e ela falou: é uma responsabilidade muito grande para mim estar aqui, porque eu sou muito comparada com a Sheila e a Sheila é a melhor do mundo. E eu tenho o papel de substituir a Sheila, eu recebo críticas e eu tenho que corresponder a essas críticas. Então, no ano das Olimpíadas dela, que ela veio como titular absoluta, que ninguém tomaria a vaga dela e ninguém tomaria a titularidade dela. Todos os méritos da Rosa Maria, joga muito. Eu sou grande fã da Rosa Maria, mas ninguém tomaria a vaga da Tandara naquele momento. Ninguém. Então, assim, ouvir críticas da Tandara é muito duro. É muito duro quem acompanha todo dia, quem tá ali, quem vive disso, ouvir alguém falar mal de um atleta dessa forma. Que nessas Olimpíadas surgiu, o que mais surgiu foi técnico de voleibol, técnico de tudo. Então, a atleta errou, tecnicamente ela está errada, veio um monte de gente que não entende nada, que não conhece criticar. Então, assim, é um peso grande ver essas críticas. Em relação ao peso de levar esse outro lado pro pessoal, ainda assim, às vezes eu sinto, por exemplo, o Bruno Souza, que eu gravei com ele esses dias, ele virou e falou assim: eu escuto seus podcasts. E é um ícone do voleibol. Quem acompanha o vôlei sabe que ele é um ótimo narrador e é o favorito do vôlei fã, assim, é indiscutível quanto o cara é muito top no que faz. E você ouvir um cara que você tem inspiração ou falar isso, pesa um pouquinho. Aí eu comecei, depois dessa entrevista com o Bruno, eu comecei a entender a dimensão do que o podcast tá virando, assim, que já saiu do ninho vôlei fã, saiu do que a gente era, aquela coisa do Twitter, porque é divulgado muito mais no Twitter do que no Instagram mesmo, porque no Twitter eu tô ali o dia inteiro tweetando, falo com as meninas, gente, ajuda a divulgar. Saiu daquela bolha nossa do Twitter e foi pra uma bolha muito maior. Então, assim, eu sei que tem um certo peso levar a vida das atletas pro pessoal. Eu sempre tento ser o mais leve possível dentro do podcast para poder levar a atleta de uma forma leve. Eu sempre falo com a entrevistada do dia que eu nunca quero colocá-la em situação que ela não queira estar. Já pergunto antes, tem algum assunto em específico que você não quer falar? Porque não é esse o intuito é levar a atleta de uma forma leve, de tirar mesmo o fardo de ser atleta das costas dela e mostrar o que ela faz fora das quadras, mas que não deixa de ser voleibol. Acho que é mais ou menos por aí. E isso deve ser um medo constante de algumas atletas, né? Ter esse receio de saber, caramba, mas será o que ela vai perguntar? Acontece isso comigo às vezes, quando eu convido algumas pessoas, não necessariamente do esporte, para gravar, e as pessoas ficarem com esse, mas a gente vai falar sobre o quê? Né? Aí eu tento falar, o nosso programa ele não tem uma pauta, ele não tem perguntas prontas, a gente vai conversar, eu sou muito curioso, então eu vou fazer algumas perguntas sobre sua vida e tal, sobre o que você faz. Mas se tiver alguma coisa que você não quer falar, você me avisa antes, a gente não fala, a gente desvia totalmente para outro assunto, entendeu? E com as atletas também deve acontecer muito isso, né? Porque tem a cobrança do clube delas, né? E aí a cobrança de quem torce para a seleção, de quem acompanha o esporte só em anos de Olimpíadas, né?
Porque, de fato, nas Olimpíadas todo mundo manja de hipismo, né? Todo mundo manja de esgrima, de judô, de surf, todo mundo vira especialista, né? Eu entendo que uma parte... Na vida, mas no dia das Olimpíadas começou, o brasileiro estava palpitando. O problema não é palpitar, gente. A questão não é nem palpitar, pode palpitar. Mas o errado que eu acho é você ir na rede social do atleta, xingar, falar mal. E é uma coisa que você não entende. Não tem como você opinar sobre uma coisa que você não tem conhecimento. Não tem como, por exemplo, eu não consegui ver as Olimpíadas tudo, né? A única coisa que eu consegui acompanhar foi o vôlei e o futebol feminino do Brasil. O vôlei, o único jogo que eu conseguia ver era os Estados Unidos, que é um time que muito jogado, né? Então, um jogo muito jogado. Os Estados Unidos faz isso, então eu queria acompanhar. Tenho algumas atletas que eu gosto ali, então... Mas o resto eu não consegui, porque eu trabalho o dia inteiro. Mas eu não posso ir lá na rede social do atleta e falar que o atleta de hipismo, por exemplo, é ruim porque ele não passou. Ou que, ele amarelou na final, ou isso, ou aquilo. Porque a gente não conhece, a gente não sabe o ciclo olímpico que ele viveu, não sabe as dificuldades que ele chegou para estar ali. Talvez tenha passado por uma depressão nesses 5 anos. Vivemos uma pandemia. Ninguém sabe o que o atleta passou para poder julgar. Claro que quem acompanha o esporte tem conhecimento disso. E super válido, por exemplo, eu vi muita gente elogiando a seleção feminina, muita gente, acho que, pelo menos no meu Twitter eu não vi ninguém falando mal, vi o Globo falando que o presidente queria cortar as verbas do esporte pro vôlei e tal, aí colocou uma foto do feminino. Eu falei, gente, mas foi o único esporte que trouxe medalha, não tem sentido você colocar o vôlei feminino nessa história, porque ele não tem culpa. O que tá errado foi de quadra, e masculino e praia. E mesmo assim, se você for pegar, por exemplo, a história das meninas, eu não lembro qual das 4 atletas do feminino de areia, mas uma delas tinha acabado de perder o tio durante as Olimpíadas. Ela passou mal na noite anterior do jogo das oitavas. Ela passou mal, vomitou, desmaiou. Então, assim, e a galera chamando ela de amarelona, falou que ela não fez nada dentro de quadra. Então a gente não entende, assim, é uma coisa muito além. Lógico, gente, tem que criticar. Óbvio, a gente é brasileiro, a gente quer ganhar sempre. Mas antes de criticar, acho que você tem que ver o resultado, tem que ver o todo. Ver o que o atleta passou para chegar onde chegou. Chegar numa Olimpíada não é fácil. Não é fácil. Ainda mais em esportes que não são coletivos no Brasil. Por exemplo, vamos supor, esgrima. Gente, vai 2 ou 3 brasileiros para esgrima nas Olimpíadas. Não é fácil chegar ali. Quantos outros brasileiros não faz esgrima? E 3 estão representando o país. Então, assim, é muito difícil você estar em uma Olimpíada. Tem um peso muito grande. E dentro do voleibol não é diferente. O voleibol é o segundo esporte do país. E são 12 atletas representando. Quantas atletas foram cortadas para as 12 estar ali? Então, assim, eu acho que é meio por aí. A gente critica, óbvio. Somos brasileiros, queremos ganhar sempre. Mas aí você tem que saber criticar, não tem que ir em rede social de atleta falar nada, perdeu. Mas vai olhar a história por trás, é muito fácil criticar, mas sem entender o contexto todo. Cara, eu vi uma estatística alarmante, assim, eu não sei se você viu também, eu também não sei se é essa estatística, com esse número exato, né? Mas parece, se não me falha a memória, mais de 70% dos atletas das Olimpíadas não vivem disso, né? Tem uma segunda ou terceira profissão. Além disso, tem tipo, o cara treina, mas é motoboy, né? A menina treina, mas, cara, isso... Eu já, quando eu era criança, eu fiz escolinha, né, de futebol. E eu só estudava e fazia escolinha, não fazia mais nada na vida. Mas tinha amigos meus que faziam escolinha comigo, que fazia escolinha, estudava e ainda tinha que ajudar o pai em alguma coisa, ajudar a mãe em outra coisa. E era claro, o rendimento dele era diferente do nosso, que só, sabe, era óbvio, até porque era uma criança, tinha 14, 15 anos, e que o corpo dele não estava preparado para aquilo. O nosso corpo não está preparado para isso, velho, para trabalhar 8 horas, 9 horas num lugar, depois treinar, sabe, para se dedicar àquilo no esporte. Isso que você falou, Andressa, nossa, agora quando você falou, caiu um mundo aqui na minha cabeça. Representar o Brasil, velho. Olha a responsabilidade que tem, né? Representar uma nação naquele esporte, sabe? O cara
sei lá, entrega pizza e treina, né? Conseguiu a vaga para as Olimpíadas. Chegou nas Olimpíadas, ele não é mais o cara que entregava pizza e que treina. Ele é o cara que está representando o Brasil. E isso é um peso enorme. Eu acho que, assim, se o Brasil, nossos governantes, né, pensasse um pouco mais no esporte, até como economicamente falando, como os outros países pensam, né, a gente conseguiria desenvolver muito mais. A gente tiraria muita gente do desemprego. A gente, é chover no molhado falar essas coisas, né? E olha que a gente não precisa nem manjar de política para saber disso. É só a gente entender o óbvio. É só a gente perceber que o esporte é algo muito atrativo e que o esporte é algo que atrai muito público e que o esporte ele é um fator. Eu acho que depois de igrejas, né? É o fator que mais tira pessoas, cara, de crime, tira as pessoas de situações de vulnerabilidade, tudo mais. E esse número, mais 70% dos atletas olímpicos não viverem disso, velho, é preocupante, né? Então, é muito preocupante. Se você for olhar parar para pensar, por exemplo, quais são os esportes que são conhecidos no Brasil? Futebol. Mas se você for pegar a categoria de base de futebol também não é fácil. Mas futebol, feminino, masculino. Mesmo que o feminino, eu acredito que o vôlei é mais conhecido no Brasil do que o futebol feminino. Mas são futebol, vôlei, ginástica artística, que tem Flamengo, Pinheiros, que são muito fortes nisso aí. E eu acho que são os esportes que têm realmente uma estrutura no país e só. Quantos atletas que você conhece que praticam esgrima? Não existe, porque a gente não ouve falar. A gente tem o Sport TV com 3 canais. Você tá só Sport TV, porque tem ESPN, tem um monte de esporte, tem um monte de canal. Mas você tá só 3 canais, o que passa na Sport TV todos os dias, o tempo todo, 24 horas por dia, em 3 canais. Só passa futebol. Então, assim, se você for pegar, vou falar do voleibol, que é onde eu tenho propriedade para falar, né? Foram 12 atletas para Tóquio, apenas 12. Tivemos o corte de uma campeã olímpica, que doeu no grupo. O corte da Danilis doeu no grupo. O da Sheila, todo mundo vai criticar a Sheila, todo mundo acha que o corte foi justo. Também acho, não estou falando que não foi justo. Mas se você for pegar... uma bicampeã olímpica foi cortada das Olimpíadas, porque só 12 pode estar lá. Então, tivemos os cortes, Lorene também, que é uma jogadora que ajudou muito o Brasil durante o ciclo olímpico, foi cortada, porque só pode estar 12. E aí você pega outros esportes que tem menos investimento e pensa sobre isso, sabe? Eu também li isso aí desse pessoal que trabalha como motoboy, como Uber também. E se a gente for parar para pensar, a gente vive num país que, infelizmente, o esporte não é para todos. Não é todo mundo que tem acesso ao esporte. Mal na educação física na escola. Mal, porque educação física na escola é só futebol. Então, não é isso que se faz. Não é todo mundo que quer jogar futebol. Não é todos os meninos, nem todas as meninas que querem jogar futebol. Tem uns que querem vôlei, alguns outros querem natação, esgrima. Entre outros esportes, a gente tem um leque muito grande de esportes para ser jogado e que a gente não tem acesso. Infelizmente, a gente não tem acesso. A gente não vê passando na televisão. Se você for parar para pensar quais são os atletas que a gente conhecia antes das Olimpíadas. E hoje a gente conhece porque a Olimpíadas veio e ficou conhecido, mas daqui 2 anos a gente já não lembra. E tem essa questão ainda. Daqui 2 anos a gente não lembra. A gente conhecia quem? Nas Olimpíadas, eu acho que no vôlei, Tandara. Eu acho que do resto do grupo, eu acho que não conheci ninguém. Talvez Natália Asílio, talvez. No masculino, Bruninho, porque é filho do Bernardinho. E o Wallace, talvez. Na ginástica, Rebeca e a Flavinha, por causa do que fizeram em 2016. E mesmo assim, talvez o pessoal nem conheça. E o futebol. E olha quantos atletas que foram para as Olimpíadas. A gente conhece o quê? 10 no máximo. Fora os jogadores de futebol, que aí é uma exceção. O futebol é uma exceção no país.
Eu acho que é por aí, eu acho que a gente percebe a falta de investimento por aí, assim. Acontece campeonatos todos os dias de vários esportes que a gente não tá vendo. De fato. E eu acho, pra gente encerrar, eu acho que o nosso papel nisso, ele, assim, é aquele famoso trabalho de formiguinha, né? A gente vai abrindo espaço para uma pessoa falar aqui, para outra ali, fazendo um podcast aqui, um canal no YouTube ali. E assim, às vezes parece que a gente, como você, o próprio exemplo, o seu exemplo que você acabou de dar, né, do podcast, parece no início que é só um hobby, que é só uma coisa é um desejo pessoal, é um gosto que você tem por vôlei. Mas quando você percebeu, você estava falando com grandes personalidades da área que estão te acompanhando. E, pô, eu sou do Acre, mano. Esse podcast chegou aqui em mim. Então, olha onde seu podcast está chegando. A gente não tem noção de onde está chegando, né? E isso é importante porque, assim, o que eu falei no início da conversa, né? Foi inédito essa cena que eu vi lá na minha empresa. As pessoas vibrando pelo vôlei como se fosse futebol. Teve até um menino que estava do meu lado e perguntou: o Brasil tá jogando? Eu falei: tá, mas é no vôlei. Não deixa de ser Brasil, é Brasil. E essa vibração é algo importante, só que não pode ficar só nas Olimpíadas, né? Não pode ser só, a gente não pode sentir isso só a cada 4 anos, né? Eu acho que isso tem que ser disseminado, cada dia mais tem que fluir. Tem um amigo meu que ele é apaixonado por ciclismo, ele gosta muito de ciclismo. E eu sou um cara que acompanha muitos esportes, né? Eu, um dia ele mandou mensagem: mano, tem como tu me mandar um link de alguma coisa sobre ciclismo? Tipo, alguma modalidade? Eu falei: cara, eu vou procurar pra ti. Eu encontrei e mandei pra esse cara uma forma de assistir campeonato de ciclismo, né? Mano, o cara tá viciado, ele só faz isso na vida dele agora. Ele tá de férias, né? O trabalho dele, ele só faz isso na vida dele. Cara, e olha que legal, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo e vai disseminando esporte pras pessoas. E isso vai chegando. E hoje, tem até aquele slogan, né? No tempo da internet, você não faz as coisas se você não quer, porque tá acessível. Só que, cara, tem muita coisa disponível. Só que se você não for atrás, se não chegar para você, o que adianta estar disponível, né? Se não chega até você. Então, para encerrar, Andressa, mais uma vez te agradecer por você ter disponibilidade esse tempo aí para trocar ideia com a gente. Qual é o recado que você pode dar aí para a galera que gosta de vôlei, para a galera que gosta de outros esportes também, né? Basquete, que o basquete no Brasil ainda está nesse trabalho de evolução, natação e tudo mais. Polo aquático, que é um esporte que eu gosto muito. Estou tentando trazer as meninas do polo aquático para gravar comigo, mas está muito difícil. Você pode deixar aí como mensagem e para essa galera que está começando a acompanhar agora, que ficou com esse gostinho bom das Olimpíadas, né? Tanto do masculino como do feminino, para a galera, para a gente continuar nesse trabalho, para na próxima Olimpíadas a gente estar com mais ímpeto e com mais gente acompanhando o vôlei. Então, vou começar falando do voleibol, que é a minha área, né? Temos campeonatos agora, o sul-americano tem ainda da seleção, mas o voleibol não é só seleção. O nosso voleibol é muito mais do que isso. Tivemos esse ano uma Superliga B muito forte, que infelizmente foi interrompida por conta da pandemia. E infelizmente também tem a questão de que o masculino sempre tem mais privilégios, o masculino conseguiu terminar, o feminino não. O feminino parou de treinar no meio do campeonato e o masculino continuou treinando e conseguiu terminar o campeonato. Então, assim, a gente tem que dar mais visibilidade, não só pro... É muito fácil você dar visibilidade pro Osasco, pro Minas, pro Praia, que são times grandes, pro Rio também, que é campeão de tudo e multicampeão, né? É muito fácil você dar visibilidade para esses 4 times sem olhar a base. A base vem forte, se Deus quiser, eu acredito muito nessa seleção, eu acredito muito nessa renovação, mas acompanhe mesmo, não só o voleibol. Se nas Olimpíadas você gostou do skate, gostou da Raíssa Leal lá, ó, assistiu a Raíssa até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e gostou de ver a Raíssa competindo, assista o esporte, consuma o esporte, porque só assim a gente vai fazer o esporte ser conhecido. Se você gostou da Buffoni andando de skate, achou massa as manobras que ela mandou, assista. É difícil procurar, é difícil, óbvio, mas siga a atleta no Instagram, siga a atleta, que sempre que tiver algum campeonato ela vai postar. E sempre tem links sobre... É difícil de achar? É difícil. Mas quando a gente
quer consumir um esporte, a gente consegue. Eu digo isso até mesmo pelo voleibol, que existe outras ligas, além da brasileira, que não passa, né, no Sport TV. E a gente procura muito link, a gente fica muito atrás de link, porque liga turca, liga italiana, que a Rosa Maria joga, a Rosa Maria vai jogando no Novara nessa temporada, então a gente fica naquela expectativa de ver a atleta que a gente gosta jogando, e a gente tem que ir atrás de link. Do mesmo jeito que tem de voleibol, tem de hipismo, tem de ciclismo, tem disso, tem daquilo. Tem um leque muito grande. Por mais que seja difícil, infelizmente a gente vive em um país que não tem acesso ao esporte, nenhum canal aberto. O único esporte que passa no canal aberto, infelizmente, é o futebol hoje. Mas eu espero que no futuro, daqui 3 anos, na próxima Olimpíada, a gente possa ter acesso mesmo a todos os esportes, que a gente possa entender um pouquinho mais do esporte para poder opinar direito, pra gente não sair metralhando a atleta como se a atleta estivesse errada, mas sem entender todo o percurso e tudo que ela caminhou nesses 3 anos para chegar numa Olimpíada. E é isso mesmo, acho que consumir o esporte, seja um esporte que você se apaixonou nas Olimpíadas. Tenho certeza que muita gente gostou do skate e achou muito massa e não sabe como ver. Se eu não me engano, a Globo sempre passa também no Esporte Espetacular os campeonatos de skate. Se eu não estiver muito enganada, mas pelo que eu me lembro e eu sei, passa. Sport TV também, então é só ir atrás que a gente consegue assistir e consumir um pouquinho de cada esporte. E eu já quero te agradecer, Jonathan, por ter me convidado para participar. Foi muito legal esse bate-papo. Eu sou apaixonada por esporte, então eu amo falar de esporte, amo falar de vôlei. Então, assim, muito obrigada mesmo. Da hora. Andressa, onde que o pessoal pode te achar? Instagram, o podcast se chama Pod7, inclusive, ótimo nome. Onde é que o pessoal pode te achar no Instagram, Twitter e tal, para trocar mais ideia? Então, o Instagram do Pod7 é @_pod7 e o Twitter também, são os dois Instagram e Twitter, né? Só mandar uma mensagem lá que a gente responde, a gente interage, a gente tá sempre por lá. Da hora, Andressa. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite.